Ser universalista religioso é abraçar uma visão espiritual que transcende as fronteiras das tradições religiosas específicas, reconhecendo a verdade e a sabedoria em todas as religiões e filosofias espirituais. Esta abordagem ao espiritualismo enfatiza a interconexão de todas as formas de crença, destacando os elementos comuns que unem as tradições religiosas, em vez de se concentrar nas diferenças que as separam. Para o universalista religioso, o caminho para a verdade espiritual não está restrito a uma única fé ou doutrina, mas pode ser encontrado em várias fontes e práticas ao redor do mundo. O universalismo religioso, também conhecido como universalismo espiritual, está enraizado na ideia de que todas as religiões contêm aspectos de uma verdade universal, e que nenhuma fé tem o monopólio sobre o divino ou sobre o caminho para a iluminação espiritual. Ele se baseia na crença de que a essência do espiritualismo é universal, apesar das múltiplas manifestações culturais, históricas e sociais das religiões. Esta abordagem acolhe a diversidade de crenças como uma oportunidade para o enriquecimento espiritual, em vez de uma razão para o conflito ou a divisão. As raízes do universalismo religioso podem ser traçadas em várias culturas e períodos históricos. Muitas tradições espirituais antigas, como o hinduísmo e o budismo, já possuíam elementos de universalismo na medida em que reconheciam a validade de múltiplos caminhos espirituais. Por exemplo, o conceito hindu de Sanatana Dharma refere-se à verdade eterna que transcende as formas externas de culto, e o budismo, em sua essência, propõe caminhos diferentes para alcançar o nirvana, reconhecendo que cada pessoa pode seguir um caminho adequado às suas circunstâncias. No Ocidente, o universalismo religioso ganhou força durante o Iluminismo, quando pensadores começaram a desafiar as ideias exclusivistas e dogmáticas das religiões dominantes. Filósofos como Immanuel Kant e Voltaire defenderam a ideia de que a moralidade e a espiritualidade poderiam ser alcançadas através da razão e da experiência humana, e não apenas por meio da adesão a uma religião específica. No século XIX, o movimento unitarista e universalista nos Estados Unidos popularizou a ideia de que todas as pessoas, independentemente de sua fé, eram dignas de salvação e que o amor divino era inclusivo e incondicional. O universalismo religioso é guiado por vários princípios fundamentais que moldam a sua prática e filosofia. Unidade na diversidade. O universalismo religioso celebra a diversidade de tradições espirituais e vê essa diversidade como uma expressão da rica tapeçaria da experiência humana. Em vez de ver as diferenças religiosas como algo a ser superado ou ignorado, o universalista religioso as valoriza como diferentes expressões de uma mesma verdade subjacente. Empatia e compreensão. O universalista religioso se esforça para entender as crenças e práticas de outras religiões, com uma mente e coração abertos. Isso envolve não apenas um conhecimento intelectual das doutrinas e rituais, mas também uma empatia profunda com os seguidores dessas tradições, reconhecendo o valor que essas práticas têm em suas vidas. Inclusividade espiritual. Para o universalista religioso, a salvação, o despertar espiritual ou a iluminação não são exclusivos de uma única fé. Acredita-se que todos os seres humanos têm a capacidade de se conectar com o divino, independentemente da sua afiliação religiosa. Este princípio promove uma visão inclusiva da espiritualidade, onde ninguém é excluído do amor e da graça divina. Busca por verdade e sabedoria. O universalista religioso está em constante busca pela verdade, acreditando que ela pode ser encontrada em diversas fontes espirituais e filosóficas. Em vez de aceitar cegamente dogmas, o universalista questiona, explora e se abre a novas interpretações e entendimentos. Promoção da paz e harmonia. A paz e a harmonia entre os povos e nações são objetivos centrais do universalismo religioso. A crença é que, ao reconhecer a validade das diferentes tradições espirituais, os conflitos religiosos podem ser minimizados e substituídos por um diálogo construtivo e respeitoso. Na prática, ser um universalista religioso pode se manifestar de várias maneiras. Para alguns, pode significar participar de serviços religiosos ou rituais de várias tradições, buscando inspiração e consolo em diferentes práticas.
práticas. Por exemplo, um universalista religioso pode meditar com budistas, celebrar o Shabat com judeus, participar da missa católica e ainda assim encontrar valor em leituras do Alcorão ou dos textos sagrados hindus. Este ecletismo espiritual permite uma exploração profunda e rica do mundo espiritual. Além disso, o universalista religioso pode se envolver em atividades interreligiosas e comunitárias que promovam o entendimento e a cooperação entre diferentes grupos religiosos. Isso pode incluir participar de diálogos interreligiosos, colaborar em projetos sociais com pessoas de diferentes fés ou simplesmente viver uma vida que exemplifique a aceitação e o respeito por todas as crenças. O universalismo religioso também pode influenciar a forma como uma pessoa se relaciona com o mundo. Ao adotar uma visão inclusiva e expansiva da espiritualidade, o universalista religioso pode desenvolver uma profunda reverência por toda a vida, vendo a divindade em todas as coisas. Isso pode se traduzir em um compromisso com causas sociais, ambientais e humanitárias, na crença de que o cuidado com o mundo e com os outros é uma expressão natural do amor universal. Embora o universalismo religioso promova uma visão inspiradora e inclusiva, ele não está isento de desafios. Um dos principais desafios é a crítica de que o universalismo pode diluir ou desvalorizar as tradições religiosas específicas, tratando todas as crenças como equivalentes, mesmo quando elas possuem diferenças fundamentais. Essa crítica argumenta que o universalismo pode levar a uma superficialidade espiritual, onde a profundidade e o compromisso com uma única tradição são sacrificados em favor de uma abordagem café com leite da espiritualidade. Outro desafio é o risco de sincretismo, onde elementos de diferentes religiões são misturados de forma a criar novas práticas ou crenças que podem não ser coerentes ou respeitosas com as tradições originais. Isso pode resultar em uma espiritualidade que carece de autenticidade e profundidade, e que pode alienar tanto praticantes religiosos tradicionais, quanto aqueles que buscam uma conexão espiritual genuína. Além disso, o universalismo religioso pode enfrentar resistência de grupos religiosos, que veem suas crenças como a única verdade e que podem considerar a abordagem universalista como uma ameaça à pureza doutrinária. Esses grupos podem acusar os universalistas de relativismo ou de minar a autoridade das escrituras e dos líderes religiosos. Apesar desses desafios, o universalismo religioso continua a ganhar popularidade, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. À medida que as pessoas têm maior acesso à informação sobre diferentes tradições espirituais e se tornam mais conscientes da diversidade de experiências religiosas ao redor do mundo, a atração por uma abordagem inclusiva e integradora da espiritualidade cresce. O universalismo religioso tem o potencial de desempenhar um papel importante na promoção da paz e da harmonia global. Em um mundo marcado por conflitos religiosos e divisões sectárias, o universalismo oferece uma alternativa que promove o entendimento mútuo, o respeito e a cooperação entre diferentes comunidades de fé. Ele encoraja os indivíduos a verem além das fronteiras religiosas, culturais e étnicas, e a reconhecerem a humanidade comum que compartilham. Além disso, o universalismo religioso pode contribuir para um renascimento espiritual, onde as pessoas se sentem livres para explorar e se conectar com o divino de maneiras que ressoem profundamente com suas próprias experiências e valores. Em vez de se sentir restringidas por dogmas ou tradições que não lhes falam diretamente, os indivíduos podem encontrar um caminho espiritual que é ao mesmo tempo autêntico e inclusivo. Ser um universalista religioso é, em última análise, um compromisso com a busca de uma verdade espiritual que transcende as fronteiras de qualquer tradição específica. É uma celebração da diversidade espiritual e um reconhecimento de que todas as religiões têm algo valioso a oferecer. Embora o caminho do universalismo religioso possa ser desafiador, ele oferece uma visão de mundo que é profundamente inclusiva, compassiva e orientada para a paz. Em um mundo cada vez mais dividido, o universalismo religioso oferece uma esperança de reconciliação e entendimento, promovendo uma espiritualidade que abraça a humanidade em toda a sua diversidade e complexidade. Através dessa abordagem, os universalistas religiosos não apenas buscam a sua própria iluminação espiritual,
mas também contribuem para a criação de um mundo mais harmonioso e unido.